Ao contrário daqui, países como os Estados Unidos, membros da União Europeia, eles subsidiam seguros agrícolas e renda mínima, né? É só o Brasil que não adota políticas semelhantes. Talvez outros países, esses, né, o país americano, os europeus, o agro ainda sobreviva nessas regiões justamente porque essa participação, esse apoio do governo lá é muito importante para eles, faz a diferença, né? Joyce, é difícil até nós entendermos, né? Um setor que gera diretamente 4,5 trilhões de reais. Eu até já propus há um tempo atrás a criação de um banco, ou se nós tivéssemos um Ministério da Agricultura atuante, não essa maneira que o Fávaro está levando o Ministério da Agricultura para tratar dos interesses do próprio agro. Hoje, juros para o agro deveriam ser mínimos dos mínimos. O próprio país teria condições de subsidiar o valor da safra, que está em torno de 1,5, 1,6 trilhão. Se nós melhorássemos as condições de custo operacional e de tributação sobre o agro, que o Brasil teoricamente entende, né, que reduzindo a carga tributária ele arrecada menos, nós poderíamos sair de um PIB que vai oscilar aí entre 24% e 25% para a próxima safra, dar um salto totalmente plausível de 30% a 31%. Nós iríamos fomentar a produção reduzindo a carga tributária, tornando o nosso produtor mais competitivo, né? E também com mais condições financeiras, nós iríamos tirar de um lado, mas automaticamente seria composto do outro. E quando nós analisamos os Estados Unidos, a própria China e a Europa, além de subsidiar os produtores deles, eles ainda oferecem uma proteção muito grande. E o Brasil, literalmente, não atende nenhuma nem outra situação. Literalmente, o governo brasileiro virou as costas para o nosso produtor, ele não faz pauta, não faz parte das pautas de reuniões, e isso, para mim, que acompanha o produtor diretamente, está sendo trágico de ver, principalmente porque compromete até a propriedade da terra e um possível abandono em maior escala já para o próximo ano, Joyce. Com a situação, né, ficando cada vez mais difícil, existe um risco aí de queda na produtividade, aumento do preço dos alimentos com esse tipo de política. Estamos em ano de eleição, o Congresso pode, né, fazer alguma coisa, já que não dá para a gente contar com o governo aí que está administrando o país. Joyce, infelizmente eu tenho tentado também essa outra via, né, o Congresso Nacional, mas agora, né, assim como aconteceu na última eleição, a gente viu políticos, né, entrando nos grupos de WhatsApp de produtores rurais e aquilo até comovia, né, políticos totalmente empenhados, prometendo mundos e fundos, mas nos últimos 4 anos, ou nesses 3 anos agora que a gente acompanhou, nada, Joyce, absolutamente nada do que eles apresentaram como solução foi realmente concretizado. Então, assim, nós teríamos condições, né? Nós temos condições de apresentar melhores propostas para o setor primário, também para a indústria, logísticas e mercados. Mas é o que eu digo, tudo parte de um princípio de gestão do Ministério. Tudo parte da vontade do próprio ministro da Agricultura. Ele não apresenta relatos e balanços sobre essa situação que nós estamos vivendo. O Carlos Fávaro virou as costas para o produtor rural brasileiro de uma forma que eu nunca tinha visto. Nós não temos análises técnicas, Joyce, para o agro em nenhum momento. Tudo parte de um princípio ideológico político. São os interesses do governo, mediante o que as indústrias podem oferecer para ele, governo, em todos os aspectos, e a indústria se beneficiando até, inclusive, com relação a créditos, né, que a indústria tem, políticas públicas específicas para a indústria, enfim. A indústria é tratada como a locomotiva do Brasil, mas ela não é. Sem o produtor rural não há produção. E nós estamos vendo agora até essa questão do acordo Mercosul e Europa, que eu já apresentei um artigo que não é benéfico para o produtor rural em nem um ponto e vírgula que lá nesse artigo, nesse acordo está. Isso vai ser terrível para o nosso produtor, por enquanto. Até agora não tem nada de bom. E o pior de tudo, né? A Europa, ela retira as questões tributárias, mas as não tributárias seguem duras do mesmo jeito. As questões com relação a meio ambiente, a controle sanitário. A Europa vai impor todas as questões que ela tem direito de impor à nossa produção. Então, agora o Brasil anuncia que vai tirar os defensivos agrícolas de maior eficiência para colocar bioinsumos, mas ninguém falou que os bioinsumos não são eficientes para isso. O bioinsumo trabalha de uma maneira, como é que eu vou dizer? Ele trabalha de uma maneira tratativa, ele não resolve o problema. O Brasil é um país tropical, de clima tropical, onde doenças
E pragas acontecem toda hora. A Europa não. Tem o inverno, que já é um grande tratador desses problemas. Então, os bioinsumos lá funcionam. No Brasil, não. Ele não é eficiente. Ele não veio para substituir os defensivos agrícolas. Ele apenas veio para amenizar, para tratar, mesmo que ele tenha evoluído bastante nos últimos anos. Então, o governo vai usar desse argumento de um acordo que não é benéfico para o produtor e já anunciou que vai retirar os defensivos de alta eficiência, ou seja, vai criar mais problema para o produtor rural, onde a próxima safra vai ser afetada. E se a Conab apresentar números de safra recorde, eu já tenho as minhas dúvidas com relação aos números da Conab, e se isso de alguma forma for apresentado como algo muito satisfatório, aí eu vou ter totais condições de dizer que a Conab manipula os números, porque não vai ser real. O produtor vai ter queda de safra nas suas propriedades, eu não tenho dúvida, até porque ele vai reduzir a área, porque não tem acesso a crédito para tudo isso, Joyce, agora para a safra 26, 27.